Uma coisa que me enfurece muito aqui na Dinamarca, e assim, não é só aqui nessa região que eu moro. Quando eu fui pro sul, um pouco mais pro sul da ilha, também eu vi isso acontecer. Aconteceu comigo. É o quanto as pessoas são ruins de volante. Assim, tem a velocidade permitida tem a velocidade permitida que você pode dirigir, assim, né? Tem tudo, as vias normalmente aqui nessa região, eu não sei em outras partes da Dinamarca. Eu sei que alguns bairros de Copenhague é assim. O máximo permitido é 40, 50. Nas vias um pouco mais rápidas é 60. Mas sempre que é meio de cidade é 50. Ótimo. Tem que ir devagar, porque aqui as ruas são de mão dupla. As pessoas geralmente estacionam nas calçadas aqui. Mas, cara, as pessoas não dirigem 50, elas dirigem 30, dirigem 40. Eu fico tão possessa com isso porque o meu tempo é muito precioso. Eu não tenho tempo pra nada. Então, eu fico possessa porque às vezes eu demoro o dobro do tempo pra chegar em casa, ou pra chegar na escola, ou algum outro lugar que eu preciso ir, simplesmente porque tem um santo que dirige na minha frente 15, 10 quilômetros a menos do permitido na via, e eu não consigo ultrapassar. Porque como é tudo de mão dupla, às vezes não tem como ultrapassar. E isso é um problema sério. White people problems. Gente, esse negócio da velocidade foi só um exemplo, perto das outras coisas que a gente vê no trânsito aqui. Assim, não é que nem no Brasil. As pessoas aqui geralmente utilizam a seta. Aqui eu admiro bastante, assim, as regras de trânsito são bem levadas a sério. Bem mais que no Brasil, pelo menos. Mas tem muita coisa de bobeira, que nem essa da velocidade que a gente vê, eu fico pasma. Bom, esse negócio da velocidade, pessoal dirigindo menos do que a velocidade permitida. Mas no supermercado mesmo, eu já vi várias vezes o pessoal batendo os carros para sair das vagas. Mas assim, de bobeira. Bater a traseira um com o outro, porque os dois deram ré ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tava grávida, eu tava indo pra aula de parto no hospital, e eu tava estacionando o carro, entrando na vaga, de frente na vaga, e eu escutei alguém batendo no meu carro. E eu não entendi como que alguém bateu no carro. Eu tava entrando na vaga. Aí eu fui ver, era uma senhora que ela tava dando ré da vaga de trás ou da frente, né, dependendo de onde você estaciona. Mas da vaga de trás, ela tava dando ré, ela não viu que eu tava entrando na vaga. E eu esperei por ela, pra ela sair. Eu vi que ela tava querendo sair. Eu esperei, ela não saiu. Eu entendi que ela me viu e quis esperar eu entrar na vaga, né? Mas foi bem bração da parte dela mesmo. Ela deu ré e bateu na traseira do meu carro. Arranhou só a lataria, ela pagou pelo conserto e tal, mas é o tipo de coisa boba, sabe? Não é um acidente que um passa o sinal vermelho, aí o outro bate, ou atropelamento, essas coisas eu nunca vi aqui. Por outro lado, em Campinas eu sempre via. Mas aqui não é tão comum isso. Só essas coisas bem bobas mesmo. Bater um com o outro na saída do estacionamento do mercado. Ainda sobre o trânsito aqui, também é bem interessante a diferença que eu senti em relação a dirigir nas vias aqui, em algumas ruas aqui na Dinamarca. Eu vou mostrar para vocês algumas ruas aqui, as pessoas estacionam, todas as ruas, a maioria das ruas é mão dupla.
Ou seja, tem carro vindo nas duas direções. E sempre tem carro estacionado na rua e fica metade do carro no asfalto e metade na calçada. Eu acho isso tão errado, tão errado, porque atrapalha tanto quem tá dirigindo quanto quem tá andando na calçada. Eu compreendo por que isso acontece, eu entendo por quê. As casas aqui, muitas casas, muito comércio não tem um espaço para estacionar. Porque o imposto também, eu acredito que seja isso, mas o imposto por propriedade é muito alto. Então, para você comprar um terreno maior para como é que eu vou dizer? Comprar um terreno maior para usar de estacionamento acaba sendo um custo muito alto, mas realmente atrapalha. E esse esquema de estacionar dessa forma não é um negócio que eu vi só aqui, na verdade. Eu vi em Roma, é insano, insano o jeito que as pessoas estacionam. Na Espanha, da mesma forma. Fica tudo por um tris de arranhar, de bater. Eu mesma quebrei o retrovisor desse carro. Aí eu chamando os outros de bração e eu acabei quebrando o retrovisor do carro. Mas não foi por isso. Eu tenho... Esse carro aqui é muito grande. Eu tava dirigindo um carro aqui velhinho e bem pequenininho. Aí depois eu comecei a dirigir esse aqui porque o meu quebrou. Mas... eu quebrei o retrovisor desse carro, que eu bati no retrovisor de um carro que estava parado nesse esquema, metade na rua, metade na calçada, e vinha um outro carro na direção. Como eu cheguei mais para lá para dar para os dois passarem, apesar dos carros estacionados, eu bati no retrovisor do carro que estava estacionado e quebrei o meu retrovisor. O retrovisor da pessoa não aconteceu nada, mas o meu retrovisor ficou em pedaços, completamente. E essa é a parte ruim para quem está dirigindo. Você tem que prestar atenção, desviar, às vezes parar o seu carro para dar espaço para o outro que vem na outra mão para passar, para não arranhar, não bater um no outro. E a outra questão também é a calçada. Muitas vezes você está andando, você tem que sair da calçada porque não tem espaço para você andar, porque o carro está parado em cima da calçada, metade dele em cima da calçada e metade dele para fora. Então, isso é bem complicado. Eu também me coloco no lugar de quem é cadeirante, que tem alguma dificuldade de mobilidade, né? Para andar nas calçadas aqui, quando tem os carros estacionados, é uma coisa muito difícil. E é algo que eu nunca pensei que eu fosse ver, assim, sei lá, eu não posso reclamar, porque aqui é um lugar muito bom, tem as suas vantagens, mas claro que a gente vê um probleminha ou outro, nenhum lugar é perfeito. Então é interessante ver essas diferenças. Definitivamente, quem anda na calçada não é beneficiado, né, quando passa por esse tipo de rua. Tem um bairro, eu acredito que fica nos arredores de Copenhague, que tem uma escola. E nesse ponto sempre tem atropelamentos envolvendo bicicletas. Porque os sinais de trânsito não são bem posicionados, acredito, a velocidade também. E se eu não me engano, é um lugar onde tem uma curva que meio que deixa o motorista cego para bicicletas. Então, eu li num artigo no jornal, inclusive a professora explorou esse ponto na aula, aqui na aula de dinamarquês, sobre atropelamentos que acontecem na região dessa escola. E para você ver que não é raro acontecer isso aqui. Não foi notícia aqui do jornal, e eu nunca vi nada acontecer, ninguém atropelar a bicicleta, mas eu acredito sim, principalmente em Copenhague, que a incidência é muito grande. Outra diferença, eu tomei uma multa aqui uma vez. Uma multa por estacionar em local proibido, mas eu não sabia que eu tinha estacionado num local proibido.
eu parei numa área que é estacionamento privado. Só que, como meu dinamarquês é bem porco, eu entendi que a placa dizia que era para não esquecer de colocar o reloginho. Aqui, o estacionamento é controlado, você tem uma quantidade de horas, é que nem no Brasil. Você pode ficar 2 horas, por exemplo, parado na vaga. Só que, é claro, aqui eles controlam o tempo que você fica parado. Então, você tem que colocar um reloginho no vidro, no seu retrovisor, no seu para-brisa, para o guarda de trânsito, para o responsável daquela área de estacionamento, saber quanto tempo você está parado ali. E tem alguns estacionamentos são 24 horas, tem outros que são 1 hora, tem outros que são 40 minutos. Então, sempre tem que prestar atenção na sinalização. Eu, por conta do meu dinamarquês porco, não prestei atenção que era, na verdade, estacionamento privado. Então, eu tomei uma multa de quase 800 coroas dinamarquesas por ter parado naquele lugar. A placa do lugar onde eu parei não era tão óbvia assim. Aqui tá escrito Privat Parking. O meu dinamarquês é maravilhoso. Mas assim, aqui tá óbvio que é estacionamento privado. Só que aonde eu parei não tava escrito que era estacionamento privado. Tava Husregler. Uma coisa assim, Regler eu achei que fosse o reloginho. Mas não é. É porque era estacionamento privado. Geralmente, estacionamento privado aqui na Dinamarca tem essa placa preta. E os estacionamentos públicos, a placa é azul. Aqui, como é privado, eu não vou achar nenhum azul para mostrar. E aqui tá o reloginho para você colocar e acertar que hora você tá parando no lugar. Porque daí a pessoa que tá passando, o guarda, consegue ver que horas você parou para saber se você tá legal parado naquela vaga ou não. Tem alguns aplicativos aqui na Dinamarca que tem a função do reloginho. Tem alguns estacionamentos que você pode parar, mas você tem que pagar. Principalmente nas cidades maiores. Copenhague, por exemplo, dependendo do lugar que você vai, você tem que pagar 10 coroas a hora estacionada. Então tem uns aplicativos que você insere o seu cartão de crédito, coloca a placa do seu carro e o lugar onde você está parando, ou o código da onde você está parando, e ele faz a inserção automática. Em vez de você ir até o ponto para pagar, você pode pagar via aplicativo e ir renovando o pagamento. E renovando o pagamento caso você fique mais tempo do que você acertou. Então, em vez de ficar voltando pro carro para pagar e tal, você consegue fazer tudo pelo aplicativo.